Fala Gui, meu nome é Gabriel Patrocínio. Eu vou aqui mostrar para vocês como que eu faço uma caracterização de um personagem aplicado ao jogo, certo? Para isso eu vou utilizar essa base como principal modelo da nossa personagem, certo? Ampliar um pouquinho aqui para vocês verem melhor. Então dá para ver que ela é caracterizada assim em 8 bits, né? Ela é pixelizada, ela tem um traço de ilustração mesmo, baseando na nossa ilustração da personagem Helga, para quem já está mais familiarizado com o jogo. Então, basicamente, eu vou vestir essa base, eu vou colocar os olhos azuis, o cabelo loiro, pode ver que na nossa vista esquerda o cabelo é mais jogado para um lado dela, né, para nossa esquerda, para a direita do personagem. Então isso vai estar presente na base também. E depois as roupas, enfim, toda a característica da personagem nós transformaremos essa base na nossa personagem, certo? Eu vou fazer isso com um software de edição que é o GIMP. É um software gratuito, GIMP 2.8. Ele tem em português, a versão em português, quem prefere trabalhar com português, enfim. Tem as configurações também para passar para inglês. Isso vocês podem procurar lá no site, tem tudo isso à disposição de vocês. Então, só entrar gimp.org e depois acessar a parte de download. Como eu já fiz o download, eu não vou clicar, certo? Lembrando também que o nosso site está ativo, halag.com.br. Esse tutorial estará lá, junto com esses dois arquivos, né, que é a base e a Helga, a ilustração da Helga, e a base para a gente trabalhar em cima dessa personagem, que depois tudo isso vai ser aplicado ao jogo. Só uma observação, eu vou dividir o vídeo em 3 ou 4 partes, para não ficar tão pesado, não ficar tão longo. Aqui de início eu vou fazer mais uma demonstração da ferramenta, depois eu vou fazer um vídeo só para o GIMP, explicando como que ele funciona, explicando o processo das camadas, algumas ferramentas, enfim. De início, eu vou só fazer os cabelos e os olhos da nossa personagem. Depois um para roupa e em seguida para as outras vistas, né? Porque ela vai andar para a direita ou para a esquerda ou para cima. No caso, ela fica de costas, né? Então, são 4 vistas, né? Uma frontal, uma lateral direita, uma lateral esquerda e depois uma de costas. E isso vai ser tudo passado para vocês. E em sequência, quando vocês estiverem mais familiarizados com essa aplicação, com essa ferramenta, nós faremos os movimentos, né? A perninha dela andando, dando os passos, caminhando, como que vai funcionar essa movimentação, como que o personagem vai se comportar quando ela estiver caminhando, se deslocando, enfim. De início vai ser só isso mesmo. Vai ser bem mais básico, por enquanto aqui eu vou só aplicar algumas ferramentas como a lupa, o pincel, talvez a borracha e talvez o conta-gotas, caso precise, tá? Então amanhã já teremos um outro tutorial falando da roupa, depois mais um falando dessas outras vistas que eu mencionei, e depois mais um falando sobre o GIMP, e depois uma demanda para vocês apresentarem, certo?
Então, de início, aqui é a minha base já estava aberta, mas caso a sua não esteja, né, você fez o download do GIMP, abriu pela primeira vez, vai em Ficheiro e Abrir. Depois é só localizar. Eu coloquei base, né, o nome do arquivo é base e tem o ponto .png, que é a extensão dele. O que é esse PNG? É o fundo transparente. Mas quando ele vem para o GIMP ou algum outro software de edição, ele vem quadriculado. Mas isso é porque ele está transparente, certo? Então vamos lá. Aqui ele abre o nosso arquivo, mas assim, muito distante ainda do que nós precisamos. Eu preciso trabalhar com mais precisão. Eu preciso de detalhes. Eu preciso ver os detalhes porque eu vou trabalhar pixel por pixel. Então, de início, eu vou clicar na ferramenta Zoom, que é o atalho Z, ou então eu posso vir aqui na lupa e clicar, certo? Aqui, sempre quando eu clico em uma ferramenta, vai aparecer alguma opção. Então eu tenho ampliar zoom. Eu clico, reduzir zoom, eu modifico aqui e clico de novo, ele volta, certo? Mas como eu quero ampliar, eu vou deixar o ampliar zoom selecionado e vou clicar. Ou então simplesmente no atalho Z e mais, certo? Ou Z menos, caso você não queira tanto zoom, tá? De início, vamos lá. Eu vou clicar no pincel, que será a nossa ferramenta principal. Das configurações do pincel, o que eu preciso é cor, o tamanho do pincel aqui e o tipo, tá? Então vamos por partes. A cor, igual eu falei, nesse início eu vou fazer só o cabelo e os olhos, tá? Então primeiro eu vou fazer o cabelo. Pegando a nossa base novamente, vimos que ela é loira com os olhos azuis. E eu vou passar isso para a nossa base. Então eu seleciono, clico aqui no primeiro quadrado, que é a primeira cor de primeiro plano, certo? Clico duas vezes, ele vai abrir aqui uma caixa de seleção de cor. Então eu consigo aqui alterar a tonalidade do amarelo e aqui eu escolho as cores, né? Se eu quero vermelho, roxo, azul, enfim, toda essa escala cromática está presente aí para a nossa edição. Não fiquem tão preocupados com as cores, a tonalidade, se o meu amarelo é mais claro, se o de vocês é mais escuro, enfim. Por enquanto é um exercício que estamos aprendendo, certo? Feito isso, eu vou escolher, por exemplo, esse amarelo que eu acho que tá bom. Que ele sempre dá uma prévia aqui em cima. Aqui ele mostra o antigo, que eu já fiz esse exercício antes, e o que eu estou usando agora. Então eu vou tentar igualar, assim, deixar um pouco mais dourado do que o antigo também, e vou dar o OK. Ele já está aqui para mim, certo? Outra edição, né? Outra particularidade dessa ferramenta pincel. Eu vou trocar apenas o pincel por esse quadrado aqui, que é um pixel na verdade, certo? Ele veio, se eu não me engano, com outra característica de pincel, ele mais redondo, com as bordas um pouco esfumaçada. Eu vou deixar um quadrado que é para trabalhar com esse charset, esse sprite, esse personagem com característica 8 bits, 16 bits, enfim. Feito isso, eu seleciono o quadrado e depois o tamanho. Ele vem com tamanho, se eu não me engano, 10 ou 20, que seja, eu vou passar para 1,
que é a particularidade do 1 pixel que eu tenho ali no meu modelo, tá? Olha só, ele tem a mesma precisão, o mesmo tamanho do pixel ajustado, certo? Então, feito isso, selecionando o pincel, selecionando a cor, o tipo de pincel e o tamanho, vamos agora então desenhando em cima desse modelo, fazendo as primeiras características da Elga, certo? Eu vou fazer a franja dela aqui, tá? Eu posso passar mais de uma vez esse pincel na mesma área, que ele vai deixando mais claro, mais dourado cada vez que eu for usando. Tem que só tomar cuidado aqui com o cabelo dela, né? Ela faz essa voltinha aqui. Aqui em cima também ela tem, o cabelo é repartido mais para nossa direita, né? Ela faz essa volta atrás da orelha dela. Aqui não tem as pontas, ela joga o cabelo todo para outra parte, certo? Então vamos lá. Aqui eu estou realmente pintando, tá? Passando só a ferramenta na área que eu quero. Caso você erre, cometa um equívoco, eu tenho aqui a ferramenta da borracha, que eu fazendo as mesmas características, né, eu deixo o pincel da borracha em pixel também e do mesmo tamanho, eu consigo aqui, ó, apagar, tá? Com precisão. Então vamos lá. Aqui eu deixei essa parte e eu vou pintando do outro lado também. Então eu estou acompanhando o pixel de acordo com a precisão da ferramenta, de acordo com a personagem. Então eu vou descendo um pouco o cabelo. Certo? Até aqui mais ou menos. Não precisa estar tão igual assim, porque o cabelo dela não é tão regular. Depois faremos outro personagem para vocês verem. Aqui, igual eu tinha mencionado, tem um partido, né? Aqui em cima, talvez essa voltinha também seja interessante fazer. Então, com a borracha, já que eu completei tudo com o pincel, com a borracha eu posso vir apagando, né? Se eu penso que ficou algum excesso, alguma coisa assim, certo? Bom, por enquanto eu vou deixar só assim, tá? Vou fazer agora os olhos, que são azuis. Eu vou só alterar esses dois quadrados aqui, deixar os cílios preto. Vamos lá, vou selecionar um azul. Igual, não precisa ficar preocupado com a tonalidade do azul. Eu passei uma vez, clique e arrasta para baixo e depois eu volto. Ele soma as cores e me dá um outro tom de azul. Bom, por enquanto eu vou deixar assim para o vídeo não ficar tão longo. Amanhã eu vou repassar esse tutorial assim do cabelo, fazer um speed painting, depois caracterizar a roupa
e as outras partes do personagem, tá? Lembrando que eu vou passar um tutorial mais completo sobre o GIMP, mostrando como é que funcionam as camadas e algumas outras ferramentas básicas para o nosso modelo, tá?